Olá, queridos, graça e paz, nosso Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para mais um devocional, para mais um pão diário e oração. Hoje eu gostaria de meditar numa palavra que ardeu meu coração, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Fala assim: Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Nós vamos estar trazendo aqui um resumo de uma mensagem maravilhosa, uma coisa linda. Nós vamos estar fazendo esse devocional sobre uma passagem muito conhecida na Bíblia, sobre a consequência do pecado de Davi, um adorador, um verdadeiro adorador. Pelo fato dele ser adorador, não passou dele, né, uma situação tão comum na vida das pessoas que às vezes dão brechas e permite-se ser guiado pela carne e não pelo espírito. Então aqui a gente pode ver nessa passagem vários pecados: adultério, traição, né? Traiu seu melhor amigo, o seu fiel oficial de exército, que ele, na época, Davi se interessou, se apaixonou pela esposa desse oficial, mandou que ele fosse à guerra, mandou que ele ficasse à frente da batalha num momento de perigo, para que ele fosse morto e ele ficasse com a mulher desse oficial. Então houve vários pecados ali, houve omissão, houve mentira, e a consequência desse pecado de Davi, no meio da guerra, Davi, ao invés de estar lá com os que estavam à frente da batalha, estava no seu castelo, e ele estava desejando a mulher do seu oficial, adulterou com ela, e a consequência disso tudo, um resumo, você pode conferir lá em 2 Samuel 12, 20, foi a gravidez dela, a morte, né, do marido dela. Ele ficou com a esposa dele e ela engravidou e teve uma criança. Só que de Deus não se zomba, né? E Deus, ele corrige a quem ele ama, da forma que Deus avalia, que Deus determina como seja essa correção. Então ali nós sabemos que Davi, ele pecou, né? Pecou contra o seu próximo, pecou contra Deus, e a consequência foi essa. Então quando seu filho nasceu e ficou doente, logo uma criança doente, Davi, ele entrou num estado de jejum tão severo que até os seus servos não se atreviam a chegar perto, a dar notícia de morte. Ele jejuou, ele ficou prostrado ao Senhor, e a Bíblia vai dizer aqui que ele não se levantou dali, não comeu, não bebeu, permaneceu prostrado, suplicando por socorro, né, crendo que o mesmo Deus que perdoou seria capaz de apagar as transgressões e trazer uma vida nova ao seu filho. Não ocorreu isso. Então aqui a passagem diz que quando trouxeram a notícia de morte, Davi se levantou. Essa é a primeira atitude, né, que nós devemos ter em relação a um fato consumado por Deus. Ali Deus já havia consumado, já tinha dado a sentença. Nós podemos ver várias vezes na Bíblia sentenças que Deus deu e revogou, mas essa Deus não havia revogado. E Davi, como um adorador, entendeu que até o momento que o filho dele estava em vida, haveria a chance dele convencer a Deus, de orar
e Deus se arrepender da sentença e não aplicar a sentença de morte ao seu filho. Mas quando ele soube da morte do seu filho, ele viu que não havia mais o que fazer. Então o que ele fez? Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Aqui nós temos um aprendizado. Será que nós temos, além de perseverar naquilo que nós pedimos ao Senhor diante das adversidades da vida, nós entendemos quando a sentença, o decreto de Deus foi dado, que não há uma mudança, não porque Deus não tenha o poder de mudar, mas porque aprove a Deus não fazer a mudança? Como que tem sido o nosso posicionamento diante da sentença que Deus não revoga? Diante daquilo que Deus não atende, diante da nossa petição? Como tem sido a nossa reação? Será que nós permanecemos como adoradores? Será que nós adoramos a Deus da mesma forma como se Deus tivesse dado, se Deus tivesse entregue na nossa mão, ao invés de tirar, ao invés de dizer não, isso aqui não. Tem nãos que Deus dá pra gente, que a gente recebe e que vem como correção. Existem nãos que vêm para a nossa vida como aprendizado. Não é o fim quando Deus diz não, é apenas o início de um novo começo. Davi aqui, ele se levantou, ele se lavou, ele comeu, ele se ungiu, ele se reposicionou. Ele não saiu da rota. Pelo contrário, esse acontecimento fez com que Davi voltasse à rota, voltasse à trajetória, ao arrependimento. Existem coisas que vão acontecer na minha e na sua vida, que vai gerar uma nova fase através do arrependimento. Não há pecado que Deus não perdoe, a não ser a blasfêmia como o Espírito Santo. Mas o que leva a Deus a trazer um novo tempo na nossa vida é a forma que nós nos portamos diante do não de Deus. Se Deus deu um não, existe um motivo. Há sentenças, há nãos que Deus revoga sim. Há momentos na nossa vida que um jejum, uma oração move a mão de Deus, muda o quadro, muda a história e Deus traz como Deus fez quando o profeta Isaías foi dizer ao rei Urias que ele deixasse a sua casa em ordem, pois havia um decreto de morte dado por Deus, que não passaria, que ele arrumasse a sua casa, que ele seria sentenciado à morte. O que o rei fez? O rei virou-se para a parede, virou-se, tirou os olhos de tudo que ele havia construído, de tudo que ele havia conquistado. Ele entrou em humilhação, oração e arrependimento e pediu a Deus, aleluia, que revogasse aquela sentença. Pedindo ao Senhor que se lembrasse que havia uma promessa ainda a ser realizada. Ele ainda não era pai, ele ainda não tinha um herdeiro para deixar no seu trono. Aí o que Deus fez? Deus ouviu a oração, mudou o decreto de morte, falou para o profeta: volta lá e diga a ele que eu estou acrescentando mais 15 anos, o tempo suficiente para que ele possa deixar um herdeiro no seu trono, para que ele possa usufruir um pouco mais. Então ali houve esse acréscimo de tempo dentro de uma sentença de morte, e Deus revogou a sentença que ele mesmo havia dado. Então ele é o dono de tudo, é o dono de todas as coisas, e Deus faz aquilo que lhe apraz dentro de um propósito. Deus não faz por maldade, Deus não age como o homem age, não vê como o homem vê, não corrige como o homem corrige, com imperfeições. Deus é perfeito. Então, aqui, como adorar em meio a tanta dor, né? Muitas vezes a gente pode aprender um pouco seguindo esses passos de Davi. Antes de adorar, o versículo diz que ele se levantou. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é nos levantar. Essa é a primeira lição para a nossa vida.
mediante a dor, nos posicionar, cooperando com o agir de Deus, porque aonde Deus não opera é na murmuração. Quando não há murmuração e sim adoração, entra o agir de Deus. Depois Davi se lavou. Veja bem que antes dele falar com qualquer pessoa, antes dele voltar à sua rotina, ele cuidou da sua própria imagem para Deus. Ele se levantou, se colocou numa posição de reverência, de se colocar de pé mesmo, porque a palavra do Senhor diz: levanta que eu quero falar contigo. Deus não fala com ninguém caído, Deus não fala com ninguém prostrado, Deus não fala com ninguém desanimado. Deus primeiro pede: levanta-se, se reposiciona. Depois que ele se reposicionou, ele se lavou. Ali o ato de se lavar corresponde a limpar a alma. Sabe quando você está com a sua alma batida, quando você está cansado, você toma um banho. Eu já ouvi isso muitas vezes. Toma um banho, esfria a cabeça, lava a cabeça, que deixa a água fria descer, toma esse banho que as coisas vão melhorar. Então ali ele se levantou, ele se ungiu. Se ungir é se apresentar diante de Deus. Ai, linda, minha neta. Oi, querida. Tia, vem cá me dar um beijo, um abraço. Vamos falar oi para as pessoas. Fala oi. Oi. Ela vem me ver no trabalho. Vou botar acabando aqui, tá? Aí, Davi se ungiu. Ele, ao fazer isso, ele estava se colocando na posição de ovelha do Senhor. Uma ovelha que obedece a voz, que recebe a unção do Espírito Santo, que a unção cura as feridas, sabe? O azeite, ele vem, cura as feridas, espanta as moscas na ovelha, o espantar as moscas, tirar todos os pensamentos contrários, toda ação, toda seta maligna. Então ali ele foi passo a passo, se levantou, tomou um banho, se barbeou, botou uma roupa limpa, se ungiu e ele estava pronto, não só por fora, mas todas essas atitudes refletiu o que Davi estava já dizendo à alma dele. Aquilo que Deus determinou, eu aceito. Eu fiz o que eu podia enquanto meu filho estava vivo. Eu jejuei, eu me prostrei, eu me humilhei. A sentença de Deus foi a mesma, permaneceu. Então existem coisas na nossa vida que a gente vai orar, vai jejuar, e a sentença de Deus, ela não vai mudar. Mas isso vai dizer a você quem você é diante da decisão de Deus, diante da resposta de Deus. O quanto você pode adorar, mesmo mediante as adversidades, mesmo mediante aquilo que não deu certo, aquilo que Deus não quis mudar. Quem nós somos? Somos adoradores ou somos murmuradores? Que nessa manhã Deus possa estar encontrando em você um verdadeiro adorador, que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, que enquanto existe vida, enquanto existe oportunidade, você está lutando, você está orando, você está buscando, você está jejuando, mas se Deus falou não, acabou. É hora de você se levantar, é hora de você trocar suas vestes, trocar por vestes de adoração, de adorador, e seguir em frente. Siga em frente, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a que Deus abre, ninguém fecha. E se Deus fechou uma porta, se Deus permitiu algo na sua vida, que hoje talvez você não compreenda, hoje tem te feito chorar, amanhã você vai ver que a partir dessa dor, a partir desse juízo, a partir desse julgamento de Deus, virá um novo tempo, uma nova oportunidade, e às vezes muito maior. Deus deu vários filhos a Davi. Deus permaneceu a esposa que Davi amava, era Betseba. Ele teve um reinado próspero. Deus era com ele em todas as coisas. Ei, você que é adorador, adore em espírito e em verdade. Não adore pelas circunstâncias, não adore por aquilo que os seus olhos veem, não adore por aquilo que a sua mão pode poupar, mas adore ao Senhor em espírito e em verdade, mesmo diante dos nãos, mesmo diante das portas fechadas. Deus sabe o porquê que ele disse não, Deus sabe o porquê que essa porta está fechada. Uma nova porta,
uma nova mentalidade está chegando para a sua vida, um novo tempo, um novo favor de Deus, um novo milagre. Que Deus abençoe você, rique e abundantemente. Vamos orar, Pai. Nós oramos o Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelos nãos que o Senhor tem nos dado, por aquilo que a resposta não condiz com a nossa vontade, não está, Senhor, em sintonia com o nosso querer. A nossa vontade, Senhor, é muito pequena. A tua vontade, a tua sabedoria, a tua onisciência é tudo que nós precisamos para que haja o governo na nossa vida. Pai, vem agora, Senhor, com a força do teu Espírito, conforta esse coração, consola esse coração, dá a ela uma visão espiritual, que ela possa ter entendimento, que ela possa saber que essa porta que fechou, essa porta era uma porta limitada, era uma porta com poucos recursos, mas a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, ninguém força a porta que o Senhor fechou também. Pai, em nome de Jesus, nós podemos declarar, Senhor, que nós aceitamos, Pai, nessa manhã, a tua vontade, o teu querer. Abençoa cada um nessa manhã que ouve essa palavra, que até essa hora estava murmurando, não estava se conformando, Senhor, que haja agora o poder do teu Espírito de convencer que o Senhor tem um plano muito maior, que o Senhor tem um plano muito melhor e que, Senhor, um novo tempo virá, que, Pai, estará trazendo, Senhor, dos seus olhos estará enxugando todas as lágrimas. Abençoa essa casa, essa família, esse lar, essa empresa, esse coração, essa vida, essa saúde. Em nome de Jesus, assim eu declaro, a tua paz que excede todo entendimento. E o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, seu coração. Que essa palavra fortaleça você, a sua fé, te dê coragem, te impulsione a você se levantar desse luto, dessa murmuração, dessa perda e saber que todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus. E que Deus abrirá uma porta muito maior na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você.